descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam, os seus medos. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 Mais uma vez. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom tempo, que música linda. Ótimo. Obrigado pela lâmpada, pela luz nessa noite. Deus é muito bom, né? Ok, amados irmãos, essa música é linda, né? Edificante. Nós temos um lugar de refúgio, um lugar de consolo, e este lugar é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Né? Muito obrigado pelas orações, pelo nosso filho Natan. Né? Eu conversei com ele agora meia hora antes. Ele está bem, né? Tanto ele quanto os colegas dele de casa estão bem. Né? Ele me disse que ele pensa que já tem mais tempo esse problema, que eles pensam que a parte mais crítica já passou.
né? Mas amanhã eles vão fazer um exame de manhã às 9h30 da manhã, né? E até sexta-feira vão ter mais detalhes sobre isso. Mas ele está bem, né? Uma pequena tosse, mas está jóia, né? Está recuperando bem, ele e os amigos dele. Então, muito obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu amor, né? Deus é bom ao tempo todo, né? Deus realmente cuida de nós. Amém? E nessa noite nós vamos abrir nossas Bíblias juntos por alguns minutos em Romanos, em 2 Coríntios, perdão, nós vamos falar sobre Romanos também, mas especificamente 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, está escrito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, está escrito. Por 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, perdão. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Uau! Que versículo lindo, hein? Todas as coisas existem por amor de nós. Todas as coisas que estão à nossa volta, as pessoas também, todas existem por amor de você, por amor de mim. O apóstolo Paulo, ele fala algo tão maravilhoso, né? E há uma conexão aqui em 2 Coríntios capítulo 4 com Romanos capítulo 8. Nós vamos ver alguns versículos nessa noite de quarta-feira, hoje, dia 28 de outubro de 2020. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, tudo existindo por amor de nós. Tudo existe por amor de cada um de nós, né? E nós podemos, né, desfrutar da graça de Deus nesse tempo, né, e poder ser pacientes, né, e receber de Deus a sua palavra, né? E nós precisamos entender que Deus, ele tem um plano para as nossas vidas, a cada dia das nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós, cada situação, cada problema, cada livramento, tudo o que Deus faz, ele faz por amor de nós e para o nosso bem, e que tudo coopera para o nosso bem, né? Então nós precisamos entender isso nessa noite, é crucial para nós entendermos que tudo que está à nossa volta coopera para o nosso bem, coopera para o nosso bem. Sabe, tudo existe por amor de nós, tudo existe por amor de você, tudo existe por amor de nós. Então, podemos receber de Deus nessa noite sua palavra. Então, tudo que está à volta, até mesmo, né, algumas coisas que nós não queremos ou gostaríamos que estivesse ao nosso redor, existem por amor de nós, por amor de você, por amor de mim. Então, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Interessante para nós hoje pensar no contexto desse versículo. O contexto desse verso, Paulo nos diz como nós somos um vaso de barro nas mãos de Deus. Como nós somos um vaso de barro nas mãos do nosso Deus. Em Jeremias capítulo 18, fala que Deus é o oleiro e nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. E quando esse vaso de barro quebra, sabe, Deus não despreza, Deus não lança fora, pelo contrário, ele molda, ele faz ele novamente, de uma maneira, sabe, usa o mesmo barro para, sabe, aproveitamento. Então Deus, ele está sempre nos modelando, Deus está sempre trabalhando em nossas vidas como um vaso de barro, e como um vaso, ele depositou em nós um tesouro em cada um de nós que somos nascidos de novo. Deus colocou em nós um tesouro, que é o Espírito Santo, a vida dele em nós,
Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então Deus depositou em nós um tesouro, o Espírito Santo habita em nós, sabe, num vaso de barro que nós somos, e esse tesouro é o Espírito Santo, sabe. Paulo continua a nos dizer aqui no contexto desse versículo de 2 Coríntios 4, versículo 15, ele continua a nos dizer que em tudo nós somos atribulados, somos, sabe, muitas vezes ficamos perplexos, perseguidos, ou até mesmo abatidos. Porém, né, Paulo diz que nós jamais seremos angustiados, não desanimados, não desamparados e não destruídos. Então jamais estaremos sozinhos nas situações que nós passamos no dia a dia, sabe? Jamais seremos desamparados ou tampouco destruídos, porque é essa a promessa do contexto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que tudo existe por amor de nós, tudo existe por amor de você nessa noite. Sabe, para um pouco e pensa, o que você está vivendo no dia de hoje? Quais as coisas que estão à sua volta? Quais são as pessoas que estão caminhando com você? Amado irmão, amada irmã, tudo existe por amor de vós. Assim que Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Muitas vezes nós não trazemos à nossa memória essas coisas, principalmente nas nossas atuais realidades. Tudo existe por amor de nós. Está escrito, mesmo em momentos difíceis, podemos levar diante de Deus nossas circunstâncias pela fé, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, está escrito, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, porque também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Sabe, a vida de Deus manifesta em nosso corpo, em nossos corpos, pela graça. Deus depositou em nós um tesouro, fomos selados pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, temos as primícias, nós somos parte das primícias. Jesus, Ele habita em nós, Ele nos fez novas criaturas. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos, sabe, entender na nossa realidade, no nosso momento que vivemos hoje e agora, é que mesmo que sejamos atribulados, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que ficamos perplexos, mesmo que sejamos, sabe, abatidos, nós jamais seremos desamparados ou destruídos. Porque Deus é conosco nessa noite de domingo, nessa noite de quarta, perdão. Sabe, necessitamos aprender sobre isso diariamente em nossas vidas. Precisamos aprender que Deus nunca irá nos desamparar, que Deus jamais irá nos destruir. Pelo contrário, Ele está conosco hoje e agora. Fomos identificados com Jesus por meio da sua morte. Nós fomos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. É isso que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 8 e versículo 4. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Este é o grande mistério que Colossenses capítulo 1, versículo 27 fala. Eis o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Amados irmãos, estamos sempre envolvidos em diversas situações, mas Deus está no controle e coloca pessoas e tudo que nos envolve disponíveis para as nossas vidas, porque todas as coisas existem por amor de nós, por amor a você, por amor a mim. Sabe, aqui, continuando aqui no contexto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, agora o versículo 16 a 18, está escrito: por isso, não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Sabe, amados, não devemos desanimar diante da nossa realidade. Deus nos prometeu que cuidaria e estaria conosco até o fim. Nós precisamos acreditar, confiar que Ele está conosco. Independente da situação, Deus está conosco. E mais, Ele disponibiliza todas as coisas que necessitamos à nossa volta. Por isso, elas existem por amor de Deus por nós. Deus nos ama e Ele proporciona todas as coisas à nossa volta por amor a nós, inclusive as pessoas das quais estão à nossa volta. Elas existem, as pessoas que nós nos relacionamos, elas existem, estão vivas agora por amor de nós. Nesse tempo, nessa dispensação, nesse momento de pandemia, Deus tem preservado as pessoas, Deus tem preservado cada um de nós, por amor de cada um de nós. Tudo, até mesmo as pessoas, existem por amor de nós, por amor de mim. Olha, então, na nossa realidade, nós precisamos considerar esses fatos, sabe? Não desanimar, jamais. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E aqui Paulo faz uma conexão com Romanos capítulo 8, versículo 18, que está escrito, Paulo diz a mesma coisa ali, em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo disse, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não poderá ser comparado com a glória por vir. Sabe, então, a mesma coisa em 2 Coríntios 4, 16 até 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aleluia! Deus está conosco hoje e agora, na nossa realidade. Sabe, amados, tudo existe por amor de nós, mesmo que pareça que esteja demorado, mesmo que estejamos envelhecendo, Deus está trabalhando. Nossa experiência de fé nos anima a prosseguir para o alvo de cabeça erguida. Deus está no controle. Não andamos pelas vistas, e sim pela fé. Não é verdade? Nós não andamos pelas vistas, mas pela fé. Nós temos uma nova identidade com Cristo. Não mais nós vivemos como vasos de barro, sabe? Nós somos frágeis, a fragilidade está em nós, em nossos corpos, mas Deus colocou em nós um tesouro, somos habitação de Deus aqui na terra, fomos selados pelo Espírito Santo, e mesmo as tribulações do dia a dia, mesmo as perplexidades do dia a dia, sabe, não podemos desanimar, não podemos, sabe, desistir, porque jamais seremos desamparados, jamais seremos destruídos, porque assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 até versículo 10, sabe, com Deus nós podemos muito mais, temos as promessas para não nos desanimar, as tribulações passarão, porém, por causa da nossa fé, seremos galardoados, e nada poderá ser comparado com a glória por vir. Oh, aleluia! O que Deus tem para as nossas vidas é tão grande. Amados irmãos, todas as coisas existem por amor
de você, por amor de mim. Olha só como nós somos importantes para Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz pensando em nós, sabe? Ele coloca pessoas à nossa volta, pessoas, amigos, irmãos preciosos, para caminhar conosco nesse tempo difícil. Deus, sabe, Ele é tão fiel e tão amoroso, que Ele coloca as pessoas certas no momento certo nas nossas vidas, e todas elas, tudo existe por amor de nós, sabe? Deus colocou você e eu, nós, e tem preservado as nossas vidas nesse tempo por amor de outros, para que sejamos bênção na vida dos outros. Tudo existe por amor de vós. Pensa nisso. Pense nisso nessa noite, amados irmãos. Sabe que privilégio para nós nessa noite sermos uma bênção nas mãos de Deus. Sabe, em Romanos capítulo 8, e olha, é tão interessante, Romanos 8 e 2 Coríntios capítulo 4, sabe, tem uma conexão, Paulo faz a conexão entre esses dois capítulos. Em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, Paulo diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Uau! A palavra de Deus é maravilhosa, pois ela nos fortalece e não nos deixa na dúvida. Ela alimenta a nossa fé. Por isso não andamos pelas vistas, porque o que vemos passa rápido, mas o que não vemos é eterno. Neste momento, Deus está cuidando de cada um de nós. Paulo confirma isso em Romanos. Temos uma viva esperança, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Temos uma viva esperança. E essa esperança nós não podemos ver, porque o que vemos, como esperar? Como esperar? Mas o fato é, Deus está trabalhando nesse exato momento, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E tudo que está à nossa volta são para o nosso bem, para o seu bem e para o meu bem. Sabe, amados, Romanos diz aqui, capítulo 8, que precisamos ter paciência, com paciência, para esperar em Deus. Mas paciência, muitas vezes, sabe, não está operando em nossas vidas. A falta de paciência nos faz ansiosos e inquietos. E esses são os momentos quando tomamos as piores decisões em nossas vidas. Pensa comigo. As piores decisões que nós tomamos em nossas vidas são nos momentos de ansiedade, de impaciência, momentos que nós estamos inquietos, somos precipitados. Sabe? E você e eu, nós sabemos sobre isso. Nós, com certeza, temos experiências das más decisões que tomamos por causa da ansiedade, da falta de paciência em nossas vidas. Então, quando estivermos inquietos, ansiosos, precisamos correr para Deus, buscar aconselhamento na sua palavra, e permitir que Ele nos console, e nos fortifique, e nos dê paciência. E assim, amados, podemos aguardar o mover de Deus em nossas vidas, tomando as decisões certas com Ele. Sabe, quando nós decidimos com Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Todas nossas decisões afetam, de uma maneira ou outra, as nossas vidas. E nós sabemos sobre isso. Todas elas afetam as nossas vidas, seja negativo ou positivo. Então, necessitamos ter paciência, fé em Deus e descansar nas promessas reveladas na sua palavra. Não sejamos precipitados. Todas as coisas existem por amor de nós. Até mesmo esse jovem senhor que está aqui falando convosco nessa noite, existe por amor de vós. Uau!
Todos nós existimos nesse exato momento por amor de Deus, por causa do amor de Deus pelos outros. Os outros. Inclusive você existe por amor a mim. Uau! Deus é muito bom para cada um de nós. Por isso, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Seja paciente. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Nada que nós estejamos passando nesse momento poderá ser comparado com a glória por vir. Deus está trabalhando hoje em Romanos capítulo 8, continuando nessa conexão com 2 Coríntios 4, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28, Paulo disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Lembra de 2 Coríntios 4, 15? Versículo 7, perdão, nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. E como vasos de barro, nós somos frágeis. A nossa fragilidade muitas vezes, sabe, é visível em nossas vidas. E aqui em Romanos 8, 26 a 28 está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 26 a 28. Nós vimos em 2 Coríntios 4, versículo 15, que todas as coisas existem por amor de nós. E aqui fala que todas as coisas cooperam para nosso bem. Compreende isso nessa noite? Essa é a conexão que Paulo faz entre 2 Coríntios capítulo 4 e Romanos capítulo 8. Nós temos esse tesouro em nós, o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus. Ele perscruta as profundezas de Deus e ele habita em nós. Fomos selados por ele, temos esse tesouro em nós. E ele intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis em todo tempo, em qualquer lugar que estivermos, em todo tempo que nós somos atribulados, perseguidos, perplexos ou até mesmo abatidos. Porém, jamais seremos desamparados. E jamais seremos destruídos. Porque Paulo disse isso em Romanos capítulo 4, em 2 Coríntios capítulo 4 e Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam e existem por amor de você, meu amado irmão. Por você, minha amada irmã. Você entende isso nessa noite? Todas as coisas, inclusive as pessoas que você conhece, existem hoje por amor de você, por amor de mim. Nós temos, sabe, uma missão aqui na terra. Deus nos chamou com um propósito eterno. Aqui estamos pela graça de Deus. Não andamos pelas vistas, e sim pela fé. Tudo passa nessa vida, mas ficará o testemunho da nossa fé. Tudo acaba, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E ela nos diz que todas as coisas, neste exato momento, existem e cooperam para o nosso bem. Pensa nisso nessa noite. Pensa nisso nesses dias, nesse final de semana. Tudo existe por amor de você. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para o meu bem. E todas existem para o meu bem. É isso que a palavra de Deus diz. Não sejamos precipitados. Não sejamos inquietos, não sejamos ansiosos, mas sejamos ousados em conhecer a graça de Deus nesses tempos difíceis. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está trabalhando em nossos entes queridos, Deus está trabalhando na vida dos nossos amigos, e todos existem com um propósito eterno, um propósito de Deus para cada um de nós. E todas as coisas
que está à nossa volta existe para o nosso bem, para o seu bem, para o meu bem. Amém? Que possamos desfrutar da graça de Deus, do seu amor, do seu perdão, da sua provisão, dia a dia. Porque em breve Jesus voltará. E a pergunta para você nessa noite que está me assistindo: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você será arrebatado, irá para o céu? Talvez você ainda não tenha essa certeza. Talvez você vai numa igreja, talvez você lê até a palavra de Deus, mas você ainda não tem convicção da sua salvação. Não deixe para amanhã. A palavra de Deus diz que Deus amou você e eu de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso. Ele deu Jesus para morrer a nossa morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, que nós somos, capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Mas sabe, Jesus, ele veio para resolver esse problema do pecado. E ele foi à cruz como o Cordeiro de Deus. Talvez você, comemora a Páscoa. Talvez você, sempre está, de uma maneira ou outra, envolvida com as coisas de Deus, mas sem ainda ter essa certeza de salvação. Jesus é o Cordeiro que morreu no seu lugar na cruz do Calvário, que pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida, o seu precioso sangue. É a única coisa que nós precisamos fazer para ter a vida eterna. A palavra de Deus diz é acreditar nesse fato, nessa obra consumada. E simplesmente fazer um convite para Jesus entrar em nossa vida. Em João 1,12 está escrito: a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então entregue a sua vida hoje a Jesus, pela fé. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta. É ter uma nova vida, um novo começo, ter a vida eterna em você. Permitir que Deus coloque esse tesouro, que é a vida dele em sua vida, por meio do Espírito Santo, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque Efésios 2,8 está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você entendeu essa mensagem nesse momento e gostaria de ter a vida eterna, ora comigo. Onde você está e como você está, curva sua cabeça, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entra no meu coração, me salva. Me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez nessa noite, nesse tempo, durante a sua vida, entregando a sua vida a Jesus, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Agora você tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Está escrito: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E se você orou assim pela primeira vez hoje com entendimento, eu gostaria que você entrasse em contato comigo. Aí no privado, aqui no nosso Facebook, fala: Pastor Geraldo, eu orei entregando a minha vida a Jesus. Ou pelo nosso site, se você estiver assistindo pelo nosso site, fala lá, entre nos contatos, fala: Pastor Geraldo, eu orei entregando minha vida a Jesus. Ou pelo YouTube, também você estiver assistindo, fala comigo, eu terei maior alegria em poder falar com você, poder orar por você e poder te servir em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós e nunca esqueçamos que tudo existe e coopera para o nosso bem. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas coisas, sobre tudo que você está fazendo, em nome de Jesus. Amém.